Olá, na aula passada a gente havia estudado a arte romana. Hoje eu preparei uma aula para vocês a respeito da arte cristã medieval. Ah, Obviamente que vocês devem estar se pensando, o primeiro nosso tema é a arte paleocristã. O cristianismo ele surge durante a antiguidade, mas o período da datação histórica ela precede a ideia temporal da história tradicional. A história da arte ela caminha em outras perspectivas históricas, que são outras datações, outras organizações. Então, a arte medieval ela começa ainda naquilo que a gente chama de Idade Antiga, ok? Os principais temas da arte cristã medieval, as principais manifestações estéticas são a paleocristã, a bizantina, a românica e a gótica. Por hoje, a gente vai estudar apenas a paleocristã e a bizantina, ok? A arte paleocristã, do grego paleo, significa antiga, e cristã, obviamente, tem a ver com o cristianismo e com o próprio Cristo, é a arte cristã antiga, né? A primeira manifestação estética dos povos cristãos. A primeira fase dessa arte é chamada de fase catacumbária, que faz referência às catacumbas subterrâneas de Roma. A cidade ela é toda construída, edificada, né, na sua parte superior, mas o seu mundo inferior ele também tem certas construções, cemitérios internos à própria cidade. Então essas catacumbas eram lugares onde os cristãos iam manifestar a sua fé, porque era um lugar escondido e não incomodava as instituições romanas. Porque os romanos, antes de fazerem a sua conversão, eles tinham muito preconceito com os cristãos, eles perseguiam os cristãos, porque a devoção do cristianismo era contra a razão política dada pelos romanos. Em grande parte, na verdade, os romanos eles não se importavam com a fé alheia. Eles se importavam se os indivíduos pagavam os impostos, se eles fossem de concessões romanas, de províncias romanas. Mas o problema é que o cristianismo ele começa a propagar a fé e começa a propagar a ideia de que o imperador ele não é um representante de Deus. Então aí você ataca o império. E no momento que você ataca o império, você acaba sendo um alvo de hostilidade por parte do próprio império. Então os cristãos eles começam a manifestar no interior, né, no subterrâneo dessas cidades. E eram verdadeiras galerias subterrâneas. Aqui a gente pode perceber alguma dessas catacumbas, alguma dessas manifestações catacumbárias no interior. A gente vê que há uma série de arcos aqui, né? É uma espécie de abóbada, só porque é uma abóbada subterrânea, uma abóbada de berço, como a gente percebe aqui. Existe uma série de elementos pictóricos pintados, algumas representações do cristianismo, algumas inscrições em grego, como a gente pode observar. Não há, não há uma profusão de detalhes, é muito bem estilizado de uma maneira bem simplista, bem e simples não quer dizer que é feio, não quer dizer que é pobre, é uma reinterpretação da arte. Os cristãos, no primeiro momento, eles não querem pintar como os pintores romanos faziam, eles não querem esculpir como os escultores romanos faziam. Eles buscam um distanciamento. Tanto é que essas pinturas muitas vezes lembram até mesmo pinturas pré-históricas, porque há um certo distanciamento em relação à cultura clássica. Aqui a gente vê algumas imagens de pastores, de homens em adoração, alguns os primeiros santos, São Pedro ou São Paulo. Aqui é uma imagem de Cristo. Tem esse trabalho aqui com esses motivos pictóricos que parecem ilustrações de estrelas. Então há uma série de desenhos que a gente não consegue interpretar. Por exemplo, há esse ornamentado aqui que parece mais figuras geométricas e não há uma explicação real desse espaço. E aqui são verdadeiros túmulos. Provavelmente pessoas eram enterradas aqui. Placas de mármore. Aqui a gente vê que houve uma série de restauros modernos, por exemplo, aqui já é um concreto moderno, com tijolos modernos nesse interior, porque a prefeitura romana acaba restaurando esses edifícios posteriormente para deixar eles como espaço de visitação.
Então há uma série de pinturas no interior dessas cavernas, essas galerias, perdão. Aqui são os principais símbolos que aparecem no interior dessas cavernas. São símbolos propriamente do cristianismo, né? É a arte ligada a uma ideia de simbologia, mas uma simbologia cristã. Há uma série de escrituras, incisões feitas nas paredes, escrita em grego, ictus. É essa inscrição aqui, que é essa mesma aqui, com o símbolo do peixe, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E são as iniciais, né, de todas essas palavras aqui em grego, tá? No alfabeto grego. E alguns símbolos também aparecem, como por exemplo a pomba, que é o símbolo também da paz, o símbolo da eternidade. Elas carregam aqui um ramo de oliveira. Aqui o pavão, que ele simboliza também uma ideia de eternidade. O peixe e o pão, que representa as passagens de Cristo no Mar da Galileia. A âncora, que significa a destreza do povo cristão em manter a sua fé, manter a ordem, manter a força de ser cristão nesse período onde eles eram praticamente caçados e preteridos do seu papel nessa sociedade. O trigo também aparece, a uva também é muito presente em algumas das pinturas paleocristãs, ok? Aqui são algumas das narrativas, né, onde os cristãos representavam isso no interior das cavernas não, das galerias. Eu tô com cavernas na cabeça e eu não sei porquê. Aqui a gente percebe que não há uma ideia de profundidade na pintura. Há uma sobreposição de cenas, mas é interessante como que eles usam toda a superfície do ambiente para contar a narrativa. É um painel, né? Um verdadeiro, parece um tríptico medieval, só porque ele é feito sobre a própria rocha. Aqui a gente vê uma passagem de que Jesus, né, e Lázaro ele vai ressuscitar. É o sepultamento de Lázaro e a ressurreição do homem. Aqui é Maria Madalena, quando ela se ajoelha na frente de Cristo e pede a bênção do homem, porque ela era uma mulher, bom, desafortunada nesse sentido da religião, e ela busca a bênção do homem. Aqui Noé, junto com a pomba, na arca, recebendo a folha do ramo de oliveira que ela foi buscar. Em relação aos aspectos técnicos, a gente percebe que os próprios pigmentos lembram os pigmentos das pinturas rupestres, eram usados pigmentos naturais, com aglutinantes naturais. Então, não havia um estudo direto, não eram artistas verdadeiros, não eram pintores romanos que faziam isso, eram pessoas comuns. Essas pessoas comuns queriam professar a sua fé e utilizavam as paredes, as superfícies para fazer essas transformações estéticas. Com o reconhecimento, né, a autorização do cristianismo, com o Edito de Milão em 313 por Constantino, o cristianismo ele passou a ser considerado uma das religiões romanas, né? E só em 380 ele vai ser oficializado como a religião oficial do Império Romano, né? Por Teodósio, que é um dos filhos do Constantino. Então a gente vê que com o processo de autorização da religião, com a oficialização da religião, o cristianismo ele vai mudar profundamente. E essas mudanças, que são viscerais, elas vão se manifestar sobretudo na arquitetura, porque a partir do momento que se pode edificar sobre a cidade de Roma sem ser perseguido, sem ter um direito persecutório, onde as pessoas elas por se manifestar religiosamente eram perseguidas, a gente percebe que há uma mudança estética profunda na religião católica, que é o surgimento inclusive da Igreja Católica. A Igreja de Roma ela é fundada nesse período, quando o cristianismo é autorizado, ele é oficializado, o próprio imperador vai configurar, vai consubstanciar a figura do líder também da igreja. E é por isso que esse período vai ser conhecido como Césaropapismo. César, porque aquela frase que eu havia dito para vocês, né, que César não foi imperador, mas todo imperador foi César. Então César é um título.
E Papa também é um título. É um título de um líder político de uma instituição de poder, que é a Igreja Católica. Então, quando confabula todos esses fatores, o imperador ele concentra o poder político, mas também o poder espiritual, que é o poder da igreja. Então surge o César, o papismo. Isso a gente vai perceber também na arte bizantina, na igreja do Oriente, mas isso daqui um pouquinho. Então as transformações estéticas vão ser notórias, por exemplo, com a oficialização, com o reconhecimento da religião, ah, os cristãos, a instituição romana vai aproveitar o edifício mais bem resolvido da sociedade romana, que é a basílica. A basílica nada mais é do que um edifício multifuncional, muito bem resolvido em ponto de vista de arquitetura. E o que isso quer dizer? Que ele é um edifício que ele tem uma estrutura que garante a sobrevivência e a integridade da própria construção. Então, ele é utilizado para isso porque ele se distancia dos templos tradicionais, mas ele consegue conceber um novo ar estético e político e religioso para uma nova edificação. Então, eles vão utilizar a basílica como o principal edifício da religião. Tanto é que até hoje, nas cidades pequenas ou mesmo nas grandes cidades, todo lugar tem uma igreja que é a basílica da cidade, é a primeira igreja, é a matriz da cidade, e é um edifício basilical, porque é a primeira grande edificação daquela cidade, sempre é uma igreja. E dentro essa tradição, a primeira manifestação é a Basílica de São Pedro, que é construída pelo próprio Constantino em 326, no Circo de Nero. E esse lugar em Roma, ele é muito especial para a Igreja Católica, porque foi o lugar onde São Pedro foi assassinado, onde ele foi enforcado. Então eles constroem um lugar onde o pregador é morto e ali surge, né, o epicentro, o hotspot dessa civilização católica, porque acaba de certo modo sendo ad eterno, né? Aquela expressão latina, a eternidade. A Igreja Católica é essa continuidade do Império Romano. Então a gente pode perceber que nessa ilustração, que é uma reconstrução moderna do que era o edifício da Basílica de São Pedro, atualmente a Basílica de São Pedro não é o mesmo edifício. Esse edifício da ilustração ele não existe mais. Hoje existe um outro edifício, um edifício do Renascimento, do Bramante, é um arquiteto muito importante no período do Renascimento, e a gente vai entender por que esse edifício ele foi se transformando ao longo do tempo. Ok? Aqui é um recorte seccional da Basílica de São Pedro. A gente percebe que ela é uma estrutura feita de tijolos e de madeira. E é por isso mesmo que ela vai ser demolida ao longo dos anos e por isso que vai reconstruí-la no Renascimento, porque uma série de incêndios, de destruições acontecem na Basílica, porque ela era muito perecível. Pensa, a estrutura da principal edificação da igreja ela é feita de madeira. Então, várias vezes o forro da igreja pegava fogo, o telhado cedia, né, essas águas, que são essas quedas aqui no formato de, até mesmo de uma construção grega, né, que esses telhados em formato de triângulo, e era muito perecível, então não havia uma preservação da edificação e por isso eles reconstruíram ela em um formato basilical também, mas um basilical do Renascimento. E quando a gente chegar no Renascimento a gente vai estudar. A gente percebe que algumas características da arquitetura romana são preservadas, como os arcos, como as colunas, como a distribuição por meio dessas arquitraves, enfim. Todo o aspecto técnico é considerado aqui, porque, como eu havia dito, a Basílica já era um edifício romano, um edifício muito bem resolvido, e agora ele sofre uma adaptação por meio da própria igreja. Dentro do edifício, em relação à planta, ele vai ser dividido, por exemplo, em alguns setores, alguns nomes técnicos que a gente não precisa se prender muito tempo em relação a isso, mas a gente precisa falar sobre eles, né? Aqui nessa parte central é a nave central, é a nave principal. A nave é o grande corredor onde fica o altar no final, os bancos, os corredores laterais. As naves que dão indicação aos corredores laterais,
que é justamente as naves laterais, que são esses espaçamentos aqui, onde há os corredores, a distribuição para outras partes do próprio edifício. Na parte superior, né, no final do edifício, tem a ábside, que é atrás do altar, que é essa região aqui semicircular. A gente percebe que essa região aqui é considerada o altar e chamada de ábside porque é o lugar onde Cristo deita a cabeça. Então é o lugar onde você tem mais comunhão com o próprio Deus. Existe um cruzeto, né, que é essa parte transversal à própria edificação, que passa pelo altar. Muitas vezes tem campanários, torres desses lados. Então atravessa toda essa região. No centro, o encontro da nave com o cruzeiro é o cruzeiro, né? E é o transepto e o cruzeiro. Esse é o eixo transepto e esse aqui é o cruzeiro. Então há esse encontro central dessa igreja, porque a edificação, vocês podem perceber que ela tem um formato de uma planta em formato de cruz, uma cruz latina. Então é uma planta cruciforme, na forma de cruz, uma cruz latina. Ou seja, as pontas são de tamanhos irregulares, ok? Só para deixar diferenciado aqui. Na parte de entrada do edifício há um vestíbulo, né, que é a entrada, e um narthex. O narthex é a portada do edifício, é aquela primeira galeria onde a gente entra na igreja. E aqui é um pátio lateral, em frente à construção, onde havia uma fonte, onde havia um lugar de devoção e onde as pessoas faziam as suas preces. Outra basílica importante é a de Santa Sabina, em Aviento. Aviento, que é um dos grandes montes, né, uma das 7 colinas de Roma. Ela foi construída entre 422 e 432 em Roma. A gente percebe aqui nessa foto já a ábside da igreja, e ela também tem um formato basilical. As suas janelas têm o formato de arco e ela existe uma série de águas, né, que é o formato da arquitetura grega. Aqui é o interior da basílica, a gente vê algumas colunas coríntias, os arcos, né, com a distribuição perfeita do peso. A gente vê aqui a ábside por dentro, alguns mosaicos. Aqui o altar, a ábside, a nave central, que é essa parte principal do edifício, e as naves laterais. É interessante dizer que a arquitetura das igrejas, não, até o período do barroco, não vai ter capelas internas. As capelas são do período barroco para frente. Até o período barroco não existem capelas dentro das igrejas, não capelas originais do período, ok? Aqui a gente vê que esse teto ele já sofreu uma intervenção. Aqui a gente vê um trabalho artesoado, né, que ele é feito provavelmente em gesso ou mesmo em cerâmica, porque essa estrutura era de madeira originalmente e era muito perecível. Então é um dos poucos edifícios da própria Roma que ainda carregam puramente a estética da basílica original, apesar de sofrer certas intervenções, porque é inevitável, o edifício ele é bastante perecível. Os edifícios são bastante sóbrios também, tem muito uma frieza clássica, e é importante fazer essa distinção porque eles acreditam que a própria religião do cristianismo é a religião da sobriedade. Então eles preservam as suas instituições carregando esses estigmas. Então é por isso que ela não é tão suntuosa, e isso vai mudar depois também com o gótico e com o barroco. Outra basílica romana é a Santa Maria Maiore. Ela é uma igreja que, apesar de ser uma basílica, ela ser construída no período da fase basilical, ela é totalmente alterada. Esse edifício ele não é original, nem a sua fachada, tampouco o seu interior. A gente percebe que ela foi totalmente descaracterizada. Ela é muito mais uma igreja barroca do que uma igreja basilical do período romano. Mas ainda assim a gente usa ela porque a sua planta original ela não foi alterada. Mas a gente percebe que, por exemplo, no interior, todo o teto já foi alterado, toda a estrutura já foi
transformada, porque a gente vê esse trabalho artesoado, ornamentado em ouro, que tira toda a frieza clássica, como eu já havia mencionado, então não tem nada a ver. Talvez a única coisa que a gente consiga lembrar aqui são as colunas jônicas. A gente vê que esse edifício aqui ele já não tem arcos no seu interior, então ele já é um outro tipo de edificação. O seu altar também é completamente desfigurado, parece mais um altar barroco, porque ele é totalmente cheio. A parede ela nem respira de tão ornamentada que ela é, que é muito diferente mesmo das edificações originais do período romano. Então é uma série de intervenções. Aqui na fachada do edifício a gente vê uma série de voltas, volutas e requintes que não são típicos do período, porque há uma certa sobriedade do edifício em relação às suas construções originais. Então aqui é um edifício totalmente transformado, ok? Aqui a Basílica de São João de Latrão, ou São João Evangelista, é o edifício, um dos mais antigos edifícios de Roma. Ele também sofreu uma série de alterações, ele não é original. Essas intervenções a gente percebe no seu interior. A sua fachada ainda é muito bem preservada. A gente vê que na sua fachada ela tem colunas duplas, né, que é muito mais característico dos períodos neoclássicos, mas a fachada em si ainda é muito característica das basílicas originais. Aqui a gente vê no seu interior também uma série de altares muito requintados, muito trabalhados, que não é característico da arquitetura cristã romana no seu período. A gente vê aqui em relação à planta do edifício que ela ganha um deambulatório, né, que é essa região atrás da ábside, onde as pessoas faziam procissões. Aqui elas passavam pelo caminho pelo 3, pela nave lateral, e faziam as voltas, suas peregrinações. A igreja em si era o lugar da peregrinação, porque passando por trás do altar você não atrapalha o padre, né, na celebração da missa. Então as pessoas faziam verdadeiras peregrinações aqui dentro. Aqui ela ganha uma nova característica, que é o deambulatório. Aqui o transepto junto com a nave formam um cruzeiro, e a gente sabe que aqui ele fica mais característico que a própria igreja a Basílica de São Pedro. Aqui a gente percebe que o formato cruciforme está muito mais presente, muito mais destacado. O número 5 é o altar, onde há a celebração das missas. O número 6 é a ábside, que eu havia começado para vocês, que é a cabeça de Cristo. O número 1 é a nave central, que é o principal ponto da igreja, onde você tem a principal parte, e as naves laterais, representadas pelo número 3. Os mosaicos são a principal tipo de manifestação artística desse período. Esse aqui é o interior, na Basílica de São João de Latrão. A gente vê que há um trabalho que é uma herança grega e uma herança romana, propriamente dita. E aqui a gente vê que há umas narrativas que elas perdem, né, o aspecto realista do próprio mosaico, e conta narrativas aqui que são de certo modo idealizadas. Então aqui a gente tem, no mesmo tempo, a gente tem o céu e a terra. A gente tem Maria, os apóstolos, Deus, o Jesus propriamente dito, e os anjos no céu. Então é o encontro desses dois mundos. É interessante dizer que os romanos, aqui nesse período, na fase cristã, eles se distanciam das esculturas e das pinturas realistas, porque eles acabam tomando um aspecto mais iconoclasta da imagem. Então eles precisam representar de maneira que não seja realista, mas que consiga passar a própria narrativa. Quando a gente for estudar o período medieval propriamente dito, um dos papas, que é o Gregório X, ele vai dizer que a função principal da igreja é a evangelização, porque a Bíblia ela é contada no interior dessas igrejas, entendem? Esse mosaico é considerado o mais belo mosaico da cidade de Roma, né? E um dos grandes mosaicos. Ele não é o único, ele é um dos grandes mosaicos. Aqui é aquilo que eu já havia comentado para vocês a respeito da cruz latina, que a planta ela é organizada desse jeito. Aqui ela é bem característico, né? O formato desse eixo maior do eixo menor, e a desproporção de cada eixo em relação a esse eixo principal
Aqui tá tudo em espanhol, a gente vê as ilustrações da ábside, cruzeiro, a girola, as portas laterais, a nave central, as naves laterais, a porta principal, que é o narthex. Essa ainda tem uma torre de campanário, transepto. Essa aqui é uma igreja medieval propriamente dita. Os absidiolos, que são outras ápices, mas são dedicados a pequenos altares, ok? A segunda arte que a gente vai estudar hoje é a arte bizantina, é a Igreja do Oriente. E por que ela é chamada de Igreja do Oriente? Porque quando há uma crise política no Império Romano, é preciso separar o Império do Ocidente do Império do Oriente. E a partir desse momento, há um distanciamento político, mas também um distanciamento religioso, um distanciamento estético. Tanto é que ao longo dos anos, o Oriente ele vai abandonar, por exemplo, o latim e vai falar o grego. Eles vão utilizar mais o grego do que o próprio latim. Então a igreja bizantina é uma igreja grega, já a igreja latina é uma igreja romana. Tanto é que até hoje é assim, a igreja ortodoxa ela tem uma série de igrejas, né? A ortodoxia ela não são igrejas centralizadas, existe a ortodoxa russa, que ela obviamente é falada em russo, escrita em cirílico, e existe a ortodoxa grega, também existe a ortodoxa síria, então existe uma série de igrejas ortodoxas. A de Alexandria, Alexandrina também, no Egito. Então é uma descentralização da própria igreja, em decorrência de transformações políticas. Enfim, o Império do Oriente ele surge com a transferência da capital em 330, né, com o próprio Constantino. Depois ele é dividido por Teodósio para os seus filhos, né, em 395. E com a queda do Império Romano Ocidental, em 476 d.C., a Constantinopla, a cidade de Bizâncio, se torna a principal cidade europeia, né? E ela acaba até reconquistando parte do Império Ocidental. É interessante dizer que a cidade de Bizâncio é uma cidade fundada pelos gregos naquele período que a gente chama de Magna Grécia. Aqui, voltando ao assunto do Césaro-papismo, com a junção do poder temporal, que é o poder do rei, o poder do imperador, e o poder espiritual, que é a função religiosa. A gente vê que os mosaicos ainda são utilizados. Aqui a gente percebe um mosaico do imperador Justiniano. Ele tem a coroa, né, do imperador do Oriente, que ela era muito rica, muito ornamentada em ouro, né? Os bizantinos eram verdadeiros aurives, né? Homens que trabalham com ouro. Ele é representado com uma auréola, né? Porque ele além de ser imperador, ele é líder da igreja, então ele é divino, né? Então ele carrega esse estigma. A gente vê que a roupa do homem, o seu rosto, a sua forma, ele é muito bem contornado por esses degradês da própria cerâmica. São pequenos pedacinhos de cerâmica que são colados, né? Muitas vezes também eles usavam vidro e até mesmo pedras preciosas. A gente vê que os olhos do imperador são muito bem destacados. E esse destaque ao olho é aquilo que a gente estudou, por exemplo, lá na arte mesopotâmica. Que o olho é o espelho da verdade, é o espelho da alma do homem. E ele tem esses olhos amendoados onde transforma e transparece a própria verdade. Então ele precisa ter esse destaque do próprio olho, né? Em relação à iconoclastia, ícone, né, é imagem ou figura, e clastia é quebra ou destruição. Então eles eram verdadeiros iconoclastas ao ponto que eles destruíam as imagens, as esculturas, e é o que eles vão fazer, por exemplo, com as esculturas gregas no período clássico, na antiguidade, porque eles não acreditam nessa adoração de imagens. Então eles vão utilizar esses painéis feitos como mosaico para distanciar dos ícones propriamente ditos. Aqui é o auge do Império Oriental, no período Justiniano, onde ele vai até recuperar, né, parte da Península Itálica, algumas regiões aqui na Espanha, no norte da África, que eram regiões do Império Ocidental.
Então ele foi um grande imperador, né, um grande restaurador da ordem românica, mas aqui ele vai instituir os laços a partir de uma ideia grega e não mais uma ideia latina. E aqui a gente percebe que ao longo dos anos ele vai perder essas influências e a gente vai perceber novas manifestações acontecendo. Essa restauração aqui é feita depois da queda romana, ok? Da queda romana do Ocidente. A principal cidade que vai congregar a estética do próprio Justiniano vai ser Ravenna, né, perto de Veneza, ok? A Basílica de Santa Sofia é o principal edifício construído no período bizantino. É uma igreja, uma basílica, mas ela agora é uma basílica na cruz grega, que é uma cruz que ela tem seus braços de distribuições iguais para equilibrar o próprio peso do edifício. A Basílica de Santa Sofia também pode ser chamada de Hagia Sophia. Sofia, não dentro da tradução literal do grego, significa sabedoria e ágia é sagrada. Então, ao pé da letra é sagrada sabedoria. A gente vê também uma série de torres laterais, são 4, né, chamadas miranetes. Essas torres aqui não são originais do período bizantino, são intervenções islâmicas. Elas servem até hoje, né, dentro da tradição islâmica, como arautos, né? Elas anunciam a hora da oração, das 5 orações diárias. Então a finalidade era isso, porque dentre as funções que a Hagia Sofia já recebeu, ela já foi igreja bizantina, ela já foi igreja católica e ela já foi mesquita. Então ela foi 3 vezes templos para 3 religiões diferentes, ok? Em relação à Hagia Sofia, a gente vê que o trabalho no teto dela existe uma certa celestialidade, né? É uma simulação do que é o próprio céu. É uma abóbada celeste, né? Essa construção aqui. E essa abóbada, ela simula o próprio céu. Existe uma série de inscrições feitas em árabe aqui, do próprio Alcorão, porque ela sofreu essas intervenções depois do período da dominação islâmica a partir de 1453. Existem também meias ábsides, né, meia cúpulas aqui do lado. Elas são bastante altas, né, e ela tem uma série de aberturas para iluminar o próprio edifício, porque os primeiros pavimentos do edifício não tem abertura nenhuma. Eles não colocam aberturas porque as paredes são muito grossas e pode comprometer a estrutura. Então o alto do edifício ele precisa ser muito bem iluminado, com várias aberturas, para dar conta de estruturar todo o edifício. Então foi construída 3 cúpulas até essa dar certo. Então antes dessa, 2 se quebraram, 2 cederam. Então eles precisaram reconstruir de maneira mais técnica. A gente vê também que no primeiro pavimento existe uma série de colunas que elas têm esse rendilhado aqui que acaba dando uma maior ornamentação para a própria coluna, né, que acaba sendo um edifício mais requintado. Para estruturar essa grande ábside, existem 4 colunas de mármore aqui, que são essas 4 colunas aqui, que encontram a estrutura, e elas têm 12 metros de altura, e elas são totalmente feitas em mármore. Em relação a essa cúpula principal, existem 40 janelas que representam os 40 dias de Jesus no deserto. E ela era ornamentada com mais de 3 milhões de mosaicos. Mas durante a ocupação islâmica, esses mosaicos eram raspados, porque eles não acreditavam nessa representação de mosaicos, então eles descaracterizaram a arquitetura. Aqui o primeiro pavimento, né, como eu havia mencionado para vocês, não há aberturas nas paredes principais. Aqui a iluminação da luz solar, e aqui a gente percebe que também existe uma iluminação artificial. Aqui são as escritas em Corão, como eu havia mencionado para vocês. E aqui é a série de raspagens que eu falei para vocês dos mosaicos. As paredes são totalmente lisas.
Aqui é um outro mosaico dentro da Hagia Sofia que foi raspado. Podem perceber que o corpo da Virgem, e também de Justiniano e de sua esposa, foram raspados aqui. Então a gente percebe que não há um respeito a essa arte, né? A gente percebe que não há um realismo e também não existe e esse realismo é justamente para não caracterizar de fato a pintura. Eles precisam pensar a respeito, né? E são formas bastante resumidas, ou seja, não é uma ideia de colocar uma profusão de detalhes, porque eles acreditam que não precisa passar isso. A arte ela precisa ser educacional. E é por isso que essas igrejas são chamadas de Bíblias de pedra, porque elas contam a narrativa bíblica para aquelas pessoas que são analfabetas. Aqui, né, Papa Gregório Magno, ele falando a respeito desse aspecto educativo. Ele fala: a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler. É exatamente isso, é o aspecto educativo dessa religião nesse período, porque a, já entrando no período medieval, as pessoas elas deixam de ter educação propriamente dita, né, nas instituições, que os romanos tinham educação humanita e os gregos tinham a paideia. As pessoas elas deixam de aprender a ler e aí já entra no período medieval, a gente sabe o que acontece lá e quais são os papéis da Igreja Católica em relação à educação e à fé, que é feita a partir das imagens. O aspecto técnico dessas edificações do período oriental, da igreja oriental, é que a cruz ela é grega. Então a gente percebe que os braços são iguais, diferente da cruz latina, que tem braços desiguais. Então, essa aqui é a Saint-Pierre, é uma igreja francesa do período moderno, mas é só porque ela ilustra muito bem essas distribuições reais da edificação, porque ela distribui melhor o peso. Você há uma organização e a centralização da própria edificação. Então você controla mais o próprio edifício, ok? O Pantocrator é uma representação de Jesus, né? Existe uma série de interpretações a respeito disso, que é as manifestações divinas do próprio Cristo. Aqui a gente vê que ele tem essa posição nas mãos e do outro lado ele segura a Bíblia, ou seja, leia a Bíblia, mas também tem a comunhão com a fé. É uma pintura e atrás um mosaico. Aqui é a explicação dessa simbologia, né? Os dedos formam as letras I e C, X e C, uma abreviação amplamente usada de 4 letras do grego para Jesus, que é o ictus, que eu já havia mencionado para vocês. E pelo nome de Jesus que somos salvos e recebemos as bênçãos. E a frase dita é: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. É tenso, né? E os 3 dedos de Cristo, além de demonstrarem o I e o X, confessam, né, a triunidade, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o indicador e o polegar de Jesus não apenas demonstram o ser, mas atestam a encarnação e a união da natureza divina e humana que se encontram na própria figura de Jesus Cristo. Então, a simbologia dos dedos é totalmente considerável a partir da ideia da fé desses indivíduos. Então, ela é educativa, ela é instrutiva, propriamente dita, ok? Em relação à expansão bizantina, essa é uma igreja bizantina, é a Basílica de São Vital, em Ravenna, na Itália. Ela é uma edificação feita em planta de cruz grega. Ela tem uma simplicidade externa, né? Ela nem parece de fato uma igreja, mas ela tem uma opulência interna que é um dos maiores mosaicos construídos, né? Feitos dentro da Itália. A gente vê que existe uma série de arquitraves aqui para segurar a estrutura do edifício, porque as aberturas não davam conta, porque as paredes são muito grossas, então o edifício podia ceder, ok?
aqui, né, o interior dessa Bíblia de pedra, onde existe uma série de narrativas bíblicas, altares feitos, né, para o próprio Jesus Cristo. Toda a narrativa bíblica é contada aqui. Aqui é uma das passagens do próprio Justiniano junto com os seus servos, né, os seus sacerdotes e alguns soldados que eles estavam fazendo a reocupação da Península Itálica. Em Veneza, a Basílica de São Marcos, nossa, inclusive no ano passado, como quando houve, né, a inundação da Basílica de São Marcos, eu fiquei bastante preocupado, eu tive bastante consternação em relação ao que estava acontecendo na Basílica, porque ela, ela perdeu grande parte do seu acervo, porque o nível, né, do canal de Veneza aumentou e inundou toda os primeiros pavimentos da própria igreja. A gente vê que é uma basílica bizantina, mas ela sofreu uma série de intervenções no período do Renascimento e no período Barroco. Depois ela sofreu até mesmo influências do período do orientalismo que surge no século XIX. Aqui a gente vê o leão de Veneza, né, com o símbolo da cidade. Aqui a gente vê as cúpulas, as 3 cúpulas, a distribuição perfeita desse próprio peso, mas existe uma série de distinções, né, em relação a essa igreja, porque ela sofreu uma série de intervenções. Aqui é o interior da igreja de São Marcos, aqui são todos os mosaicos. Nessas portadas, existem várias portas no interior dessa igreja, toda a narrativa bíblica é contada, simplesmente toda a Bíblia é contada no interior dessa igreja. Aqui a gente vê os arcos romanos, né, que a gente já fala bastante deles. Toda a ornamentação da própria igreja é uma construção belíssima e ela tem esse esplendor dourado para iluminar o edifício, que é a presença de Deus no próprio espaço. Na aula que vem a gente vai estudar a arte românica e a arte gótica e a gente vai entender qual é a distinção real que se é feita no período românico dentro já da Idade Média, ok? Eu espero vocês no nosso próximo encontro.